Tudo contigo. Saudamos a espiritualidade amiga, saudamos aos irmãos e irmãs que nos acompanham através do Centro Espírita Casa da Redenção, Francisco Xavier. Suplicamos a espiritualidade maior que envolva todos e todas em dúcidas vibrações de paz, de amor, desejando a todos que sejam alcançados pelas boas energias dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiões e do divino Rabi da Galileia, que nos amam profundamente. Que o Senhor nos oriente e nos ampare em mais esses instantes que juntos estaremos, renovando a nossa confiança, renovando a nossa esperança, sempre no amanhecer de uma nova era, a era do amor. Que o Senhor permaneça conosco e que assim possa ser. O tema de hoje, da nossa conversa, é sobre o sofrimento. Você que está nos acompanhando, você já sofreu alguma vez? Obviamente que vai dizer sim. A segunda pergunta é: você gostaria de sofrer? Como nós vemos o sofrimento? Como ele é visto pela maioria das pessoas? Existem formas diferentes de sofrer? Ou o sofrimento é um castigo pelo qual todos têm que passar? No capítulo de hoje, na nossa conversa de hoje, nós vamos conversar sobre um capítulo muito especial, um dos itens do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E eu escolhi essa temática pensando em tudo que nós estamos atravessando e já vínhamos atravessando, né? Os painéis de sofrimento já eram grandes, a ponto de o espírito Filomeno de Miranda narrar que antes da pandemia, na véspera da pandemia, antes do anúncio da pandemia, a espiritualidade amiga olha aqui para o plano, para o planeta, que ele chama do nosso planetinha, e reconhece que a Terra estava envolta numa cortina de fumaça, resultado das nossas emanações. Então, o sofrimento já graceja há muito tempo. A outra pergunta é: o sofrimento é o endereçamento final? Porque, se formos olhar historicamente, desde que a humanidade existe, existe sofrimento. Que movimentos devemos fazer para não sofrer ou sofrer menos? Quem sofre mais do que o outro é um privilegiado? Ou realmente é alguém que está, como diz no senso comum, predestinado a sofrer? Eu gosto muito desse capítulo Bem-aventurados os aflitos, porque ele vai nos apontando alternativas e compreensões das causas, né? No próprio Evangelho, antes desse tópico específico, eu vou tratar hoje o item 18, bem e mal sofrer. No próprio Evangelho, ele nos diz que de dois motivos, de duas origens, são as causas do sofrimento. Ou é de ações da vida pretérita, lá do nosso passado, dessa ou de outras existências, ou é da vida presente, das ações da vida presente. Então, as nossas aflições, os nossos sofrimentos têm origem, e a doutrina explica-se qual é a origem disso. Mas, no dia a dia, quem está passando por sofrimentos, olha, nem quero pensar sobre isso, só sei dizer que eu estou sofrendo. Normalmente,
quando o sofrimento nos visita, a primeira situação é nos lamentarmos. Por que eu estou sofrendo? Né? Os antigos atribuíam isso à ideia do castigo. Alguns atribuíam, porque o sofrimento vinha sempre junto com o castigo, como algo externo. Mas o Espiritismo ele é muito pedagógico na pauta do sofrimento e trabalha o sofrimento como uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento. Não que nós queiramos que a nossa vida seja apenas sofrimento. Tanto é que a doutrina do Evangelho, a proposta é que seja o alcance da felicidade possível, relativa, aqui no plano onde nós nos encontramos. Mas o Evangelho também diz que todos os que se encontram na Terra não são privilegiados. Todos passam por algum sofrimento. E é pensando justamente nisso que eu vou recuperando alguns pontos desse item que é bem e mal sofrer, item 18, nas instruções dos Espíritos, do capítulo 5º, que trabalha muito bem essa ideia. No início ele diz que quando Cristo disse bem-aventurados o reino, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus a ele pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem. Bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus a ele pertence, diz Jesus. Ele não está dizendo, olha, todos os que sofrem terão o reino dos céus. Não. Não, porque senão Jesus estaria se até apresentando uma contradição. Nesse caso, todas as pessoas sofrem. Todos os que estão na terra, todos sofrem. Todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou uma cama de palha, todos eles sofrem, todos nós sofremos. Mas aí tem uma diferença que é muito importante. É como sofremos. E aqui esse evangelho está destinado àqueles que sofrem bem. A pergunta que o nossa irmã está fazendo, mas é possível sofrer bem? Sim. E o evangelho é muito claro nessas instruções. E diz que há poucos que sofrem bem. A pergunta que estou compartilhando com vocês é: como é que eu estou sofrendo nesse momento? Há poucos que sofrem bem. O que significa bem sofrer? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem, diz o texto, conduzi-los ao reino de Deus. A vinda do sofrimento é o primeiro momento. A segunda questão é como eu reajo diante da irmã dolor que me visita. Obviamente que o sofrer não produz em nós um sentimento de bem-estar. Obviamente que as sensações de sofrer para uma outra sensação é bem diferente. Nós reagimos de forma diferente. Mas aqui está trazendo a condição do bem sofrer. Né? E uma das questões que faz com que a gente possa estender, prorrogar, né, dar uma maior extensão possível a esse sofrimento é o desânimo. E aqui nas instruções, o espírito de Lacordaire, que é o que está ditando essa mensagem, ele diz que o desânimo é uma falta. O desânimo é uma falta. E que Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Aqui já tem 2 outros princípios para o bem sofrer. Não desanimar e não ter medo. Porque se a gente desanimar e se a gente não tiver coragem, sem sombra de dúvidas, o sofrimento vai abrindo painéis, instâncias e tomando proporções a ponto de que às vezes
a criatura humana não consegue reagir. Muitos, às vezes, de uma situação que lhe afetou, vai criando um compromisso para esta e para as outras encarnações. Muitos, com ausência de coragem e com desânimos, sucumbem. E nós aqui não estamos de modo algum julgando. Entendemos a dor que graceja nesses tempos. Entendemos a dor de irmãos que viram seus entes queridos partir em plena pandemia. Entendemos o quanto isso traz um aperto no peito, por vezes, né, muitas lamentações e por vezes o choro, o pranto muito forte da saudade desse irmão e dessa irmã que partiu. O Evangelho está trazendo duas condições do espírito Lacordaire: coragem, né, ter coragem mediante a circunstância que nos visita, e ter bom ânimo, porque o desânimo e a ausência de coragem são, de certa forma, as alavancas, né, que puxam o freio de mão e não permite a gente avançar adiante. E aí, além de ter coragem e bom ânimo, há um outro fundamento muito especial, que é a prece. Olha o que o Espírito Lacordaire diz: a prece é um apoio para a alma. A prece é um apoio para a alma. Então, uma das questões fundamentais no enfrentamento do sofrimento é a prática, o exercício da prece. Mas não basta apenas ter prece, fazer a prece, senão a gente vai só repetindo palavras. Diz o Espírito Lacordaire: é necessário ter fé. Então, coragem, bom ânimo, prece e a fé. Coragem, bom ânimo, prece, e é necessário ter fé. É preciso que se tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. E é aí que vem aqueles momentos que a gente conversa. Meu Deus, reconheço pelo momento que estou passando, suplico tua misericórdia, suplico teu amor, suplico teu amparo, suplico coragem, ânimo, força para realizar essa travessia. É o momento em que a criatura humana, na hora da dor, talvez ela mais exercita a condição de humildade, a virtude da humildade. E se prostra qual criança mediante seus pais, se prostra qual criança pedindo: meu Deus, me ajude. E isso tudo, conforme diz Lacordaire, são elementos que vão mitigar, diminuir, acalmar, consolar, trazer inclusive conforto, mas fundamentalmente força para que você realize essa travessia na conjuntura pela qual está passando. E aí o Espírito diz mais, que Deus já nos disse muitas vezes, isso aqui a gente repete bem no cotidiano, que Ele não nos dá um fardo maior do que as nossas forças. Lacordaire lembra isso, olha. Não vem algo maior do que você consiga suportar. Portanto, o fardo, a provação, o sofrimento, é proporcional às forças que cada uma de nós tem. Nem mais e nem menos. Então, a pergunta que se faz, mas por que é que eu estou passando por isso? Obviamente, por alguns compromissos pretéritos ou presentes, mas fundamentalmente também porque eu tenho condições, em mim estão todas as condições para realizar
esta travessia do momento singular pelo qual eu estou passando. É o Espírito Lacordaire vai nos dizer, então, ânimo, coragem, prece, mas não basta só a prece, a fé sincera e o reconhecimento perante a espiritualidade, reconhecimento perante Deus, perante os espíritos amigos, de que aquilo que está a nos abater, está a nos causar um aperto no peito, nosso sofrimento, aquilo está em nós, estão em nós as condições de superação. Porque só vem proporcionalmente às condições que nós temos de enfrentar. Portanto, já não tem mais como a gente atribuir, como costumeiramente atribuía, as causas a outro, a uma pessoa, porque foi o outro. Não. Ao mesmo tempo que as causas desta aflição, desse sofrimento, são minhas ou estão em mim, as condições de superá-lo igualmente estão em mim. Muito interessante isso. Portanto, diz o Espírito que cumpre, porém, merecê-la, e para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, tanto as condições, as causas estão em nós, quanto as condições de superação estão em nós, porém, é necessário que possamos merecer também isso. E para que a gente mereça, uma das condições que a gente mereça, inclusive a superação dessa condição, está na postura do bem sofrer, né? Na condição de bem sofrer. Aí, alguns exemplos, né, na sequência do texto, é um texto curto, mas muito eivado de sentido. Uma delas é que o militar não é mandado para as linhas de fogo, ele não fica, aquele militar que não é mandado para as linhas de fogo, ele não fica contente. Porque ele se preparou tanto. Quantos exercícios, quanta técnica, quanta disciplina, tudo se preparando para um momento de batalha. Assim somos nós. O momento em que o sofrimento nos visita, por conseguinte, um momento de provação. É um momento em que, enquanto militar, nós estamos passando por esse momento de expiação, mas também de aprendizagem e, de certa forma, de teste mediante essa condição de aprendizagem. E aí o Espírito nos orienta que, assim como o militar não deseja ficar em repouso, né, dessa condição e dessa necessidade de avanço, nós também não devemos desejar não passar por isso, porque a gente está, de certa forma, adiando uma prova que a gente tinha que fazer, adiando um teste que deveríamos fazer e não o fazemos porque ficamos, às vezes, queremos entrar na zona do conforto. Então o sofrimento ele desestabiliza, mas ele vem junto com uma pedagogia, e essa pedagogia são os aprendizados que nós temos. Uma pedagogia da dor que nos impulsiona a conhecer, inclusive, que nós temos em nós condições que nem nós pensávamos que tínhamos para o enfrentamento dos nossos desafios. E nesse sentido, o Espírito aqui, Lacordaire, vai dizer que a gente tem que se alegrar quando Deus nos enviar para a luta. Que é uma questão bem interessante. Quando somos testados, qual é que é a nossa postura? Medo, nossa postura é de rejeição, nossa postura é de vitimização, nossa postura é por que é que tinha que ser comigo? Por que que os outros tantos não sofrem? Mas por que que eu tenho que fazer? E aí a gente busca, de certa maneira, justificativas. Inúmeras justificativas
Justificativas essas que não potencializam a situação. E entramos no rol do mal sofrer, que é vitimização, lamentação, transferência para os outros, né? Por que eu estou sofrendo? Porque os outros não gostam de mim, o mundo não gosta de mim, e porque eu não sou o culpado e os outros são o culpado. E aí nós vamos entrando então nesse movimento mal sofrer e não progredimos mediante a isso. Aqui a proposta é outra do bem sofrer. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há de mistério do que num combate sangrento. Ali nos amargores da vida, de onde a gente tira força e coragem que talvez a gente nem imagine que tenha. E aí o Espírito diz que nós, nesse movimento, nessa luta, e aí o bem viver, né, o bem sofrer, é não fraquejar. Não fraquejar. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, da coragem física apenas, mas do enfrentamento, da força que nós temos. Deus nos reserva para o futuro uma vitória, e essa vitória é de uma situação gloriosa. Por isso, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, está relacionado a como eu, como você, vamos realizando esse movimento. E aí, o Espírito diz: quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para convosco mesmo, quando estamos em plena provação, dizei para convosco mesmo, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Isso aqui é fundamental. A força, a coragem na realização da travessia, no enfrentamento da problemática. E isso é muito importante, a compreensão da força que a gente tem. Não é essa força que não é arrogante. Essa força aqui não é a força do orgulho. Essa força que não é a força da vaidade, mas é a força de reconhecimento das potências divinas em cada um de nós e da capacidade que nós temos para a transição necessária. Esse fui o mais forte, a gente sabe que não é o fui sozinho. Como o próprio Evangelho diz, alguém estava passando por uma situação de muito sofrimento, estava num deserto seco, árido, e achava que, sem dúvida alguma, iria morrer de sede. Quando chega, avista um pequeno morrinho e estava ali sem condição de subir até ao cume. E ele ouve, como se fosse uma voz, e diz: anda um pouquinho mais, vai até ao cume. Se arrastando, basicamente, chega até o cume do morro e avista um oásis. Desce rolando e encontra água pura, se refresca e torna a viver. Tem duas alternativas, dois caminhos quando isso acontece. É dizer: como eu sou um ser humano inteligente, como eu sou capaz, como eu consegui isso de forma maravilhosa, como eu sou, né? E aí vem aquele orgulho. E a outra forma é dizer: obrigado, meu Deus, porque me intuístes, mandastes um espírito amigo, benfeitor, a me dizer, me soprar no ouvido, anda um pouquinho mais. Assim se dá também aqui com o fui o mais forte. A consciência limpa, tranquila, de que esse fui o mais forte está agraciado pelo amparo
divino da espiritualidade maior, que vai sempre nos indicando os pontos, os passos a seguir. Jamais estamos sozinhos. Na sequência do texto, o Espírito Lacordaire retoma a frase com a qual ele inicia. E essa frase é: bem-aventurados os aflitos. E diz que bem-aventurados os aflitos pode então ser traduzido da seguinte forma: bem-aventurados, veja o que ele diz, bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido da seguinte forma. E aí vem a frase. Significa: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé e sua firmeza. Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé e sua firmeza. Sua perseverança. Sua fé, sua firmeza, sua perseverança. Sua submissão. Olha o que eu falava antes. A vontade de Deus é: às vezes o meu Deus me ajude, dito do fundo da alma, com toda a sinceridade, vale mais do que vários Pai Nosso e Ave Marias, apenas dito de forma da boca para fora, sem sentimento. Porque aqueles que terão a oportunidade de provar a sua fé, a sua perseverança, a sua submissão, diz o Espírito Lacordaire, terão centuplicada, ou seja, 100 vezes mais, a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor, depois do trabalho, virá o repouso. Assinado Espírito Lacordaire, Havre, 1863. Você que nos acompanha, você que está conosco neste momento, você que está passando por algum cenário de dor, veja a atualidade desta comunicação, deste espírito, em 1863. É necessário sofrer bem. Sofrer bem é saber reconhecer a dor. É saber reconhecer, reconhecer a dor, é saber enfrentar as situações sem desânimo. Bem sofrer é ter coragem, é ter fé, não é realizar a prece. Bem sofrer envolve coragem, fé, realização da prece, mas com fé sincera em Deus. É reconhecer, bem sofrer, de que não vem um fardo maior do que as nossas forças. Não vem um fardo maior do que as nossas forças. Igualmente, bem sofrer é como aquele soldado que está disposto a ir para o combate. Se preparou, veio o combate, ele foi para o combate. Porque o soldado não fica feliz quando está com os braços cruzados. Como está sendo o nosso combate? Ou a gente foge do combate? Eu não estou dizendo que a gente tem que procurar a dor. Estou dizendo que quando ela nos visita, como nós reagimos. Igualmente, o Espírito Lacordaire nos convida a nos lançarmos com coragem. E que Deus, diz ele, e aqui ele nos antecipa, Deus nos reserva palmas e uma vitória numa situação gloriosa. Se soubermos bem sofrer. Igualmente, também ele nos convida a reconhecer que há um momento, assim, depois que passa, ou quando está passando, ou se autoavaliando, depois que muitas vezes tivemos coragem, tivemos submissão à vontade de Deus, tivemos bom ânimo, tivemos reconhecimento de que aquilo que veio trouxe para nós aprendizagens, enquanto o sofrimento trouxe aprendizagens, e assim considerando aquela avaliação de a gente poder dizer,
fui o mais forte. Reconhecer as potências em nós também de superação. Dizer, né, com satisfação, fui o mais forte. E esse dizer fui o mais forte é reconhecer que não foi algo sozinho. Foi agraciado também pelo amparo, principalmente pelo amparo divino da espiritualidade amiga. Finalmente, bem sofrer significa dizer, olha, que bom que tivemos em nós a ocasião de provar a nossa fé, na firmeza, na perseverança, na submissão à vontade de Deus, tivemos essas condições e fundamentalmente termos a consciência de que esse bem-aventurados aqui não é uma concretização necessariamente aqui nesse plano, mas que teremos, diz o Espírito, centuplicada a alegria lá na frente por sabermos realizar essa travessia. Que, como dizia o Chico, aprendamos com sofrimento, que descubramos essa pedagogia da dor, que descubramos que o amparo divino nos dá força para a realização das travessias. No encontro de hoje, nós então estudamos o capítulo 5, quinto do Evangelho, o item 18, bem e mal sofrer. E eu desejo a você que nos acompanha, a você que, né, está sendo visitado por alguma dor, por algum sofrimento, todo o bom ânimo, toda a coragem que nos dedicou aqui o Espírito Lacordaire, que é o autor dessa mensagem, das instruções dos Espíritos, toda a força, toda a confiança, toda a segurança, toda a certeza de que será centuplicada logo aí na frente, as bênçãos para aqueles que sabem bem sofrer. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Que o Deus de luz nos ilumine nosso caminho, nossa estrada, ilumine nossos pensamentos, ilumine os nossos sentimentos. Que a árvore da vida de cada um e de cada uma que nos acompanha possa continuar dando bons e abençoados frutos. E que os ventos dos céus soprem sobre cada uma de nós. E que assim seja.